De um lado, uma teocracia islâmica de orientação xiita, coordenada por um ayatolá chamado Ali Khamenei. Do outro, uma república liberal capitalista, coordenada por um presidente chamado Donald Trump. Vamos falar hoje dos conflitos na geopolítica na atualidade envolvendo Irã e Estados Unidos. Senta que lá vem história. Bom, galera, falar desses dois países é sempre muito complicado e importante para o seu vestibular. Os concursos, de maneira geral, que abordam atualidades, podem estar antenados com esse novo conflito, que na verdade não é muito novo, diga-se de passagem. Quando falamos dos envolvimentos entre Estados Unidos e Irã, a gente pode remontar às décadas de 40, 50, durante ali o iniciozinho da Guerra Fria. Desde lá, o envolvimento dos Estados Unidos na política iraniana é muito crescente. Nós temos a ascensão do Shah Reza Pahlavi, que acaba derrubado em 79 na chamada Revolução Iraniana, e de lá para cá a influência norte-americana foi se tornando cada vez menor sobre o país, que se estabelece numa lógica, como argumentei, xiita, colocando uma teocracia. Temos a figura do Ayatollah Khomeini ascendendo ao poder, e esse acaba substituído no final dos anos 80, especificamente em 1989, pela figura de Ali Khamenei, o novo Ayatollah. Por ser uma teocracia, as questões religiosas estão atreladas às questões políticas no Irã. Portanto, não existe uma divisão muito clara entre o que é o Alcorão e o que é a Constituição. Na verdade, essas leis se misturam muito. Apesar de termos um Ayatollah, ou seja, um líder supremo, que é chefe religioso e chefe de Estado, nós temos a figura de um presidente. E aí temos a ascensão de Hassan Rouhani, que se desenvolveu a partir ali do fim do mandato de Ahmadinejad, em meados ali dos anos de 2013. A gente percebe, galera, que esse é um ponto importante na análise do Irã. Ele é uma teocracia xiita, o que é diferente, por exemplo, do Estado Islâmico, que é sunita. Então são tendências islâmicas um pouco diferentes, na verdade bem diferentes, interpretam o Alcorão de formas distintas. E o Irã, pela sua magnitude territorial, tendo ali cerca de 75 milhões de habitantes, é um país ali com uma densidade demográfica bem interessante e com um tamanho muito avantajado, Para você ter uma noção, se a gente for comparar, o Irã seria mais ou menos o tamanho do nosso estado do Amazonas. É realmente um território muito grande naquela região. E acaba influenciando direta e indiretamente os países que estão no seu entorno. É aí que entra o papel dos Estados Unidos. Recomendo que você assista aqui no Projeto X, uma antiga aula que fizemos, Bonner e o Thiago, sobre o pivô asiático. Essa é uma aula que explica um pouco do papel dos Estados Unidos interferindo nos conflitos do Oriente Médio, sobretudo no século XXI. E bem, para a gente começar a entender de fato esses conflitos envolvendo Estados Unidos e Irã na atualidade, um ponto de partida aqui é o Acordo Nuclear de 2015. A ideia desse acordo é o seguinte, A gente tem ali os Estados Unidos encabeçando, costurando essa diplomacia com a atuação do Conselho de Segurança da ONU e aproximando-se ao Irã. A ideia é que o Irã diminuísse a sua produção bélica nuclear. Essa é a contrapartida que os americanos vão colocar em jogo, Você diminui a sua produção nuclear, seu enriquecimento de urânio para fins nucleares, suas bombas atômicas, e em troca nós vamos retomar as relações econômicas com o seu país. Então a ideia aqui é que você pudesse acabar com as sanções econômicas ao Irã. É o que a gente está argumentando, E é o que o acordo vai costurar em 2015. O Obama se orgulha muito desse acordo, nós temos as relações possivelmente frutíferas e as relações internacionais tentaram ali se encaminhar para os novos tempos. Aquele momento até o grande conflito se estabelecia-se ainda no caso da Síria. Então o Irã foi visto de maneira um pouco mais amigável aos olhos do Ocidente. E aí a gente percebe a atuação naquela época no Conselho de Segurança da ONU, convidando também a Alemanha para participar do acordo. Nós temos a China, França, a Alemanha como convidada aqui. Ela não faz parte dos 5 do Conselho de Segurança originais, porque seria apenas China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, os 5 do Conselho fixo. A Alemanha foi convidada a participar desse acordo, tendo o Irã aqui no centro. De lá para cá, essas relações elas foram caindo numa certa decadência, numa certa crise, numa tensão,
né, que foi muito denunciada pelo próprio Donald Trump. E o Trump, ele vai acabar realizando mudanças, sobretudo no início desse ano, né? O Trump, ele se torna um novo player na geopolítica, né, global. A gente já está falando disso aqui no canal há muito tempo, né? Como que o Trump, ele desestabilizou essas peças de war e a geopolítica mudou completamente nessa era Trump, né? Ele tem uma tendência mais desglobalizadora, né, de fechar mesmo os Estados Unidos nessa lógica de America First. Vai ter novas relações ali com os agentes, né, econômicos na Europa. Algumas tensões que não existiam passaram a existir. E bem, o Trump, ele sinalizava desde o ano passado que não queria mais o acordo nuclear. Dizia que o acordo nuclear era uma fraude, que foi o pior acordo da história, essa é a frase dele, né, que o acordo nuclear de 2015 não tinha nenhum sentido, e que o Irã não seguia esse acordo. Esse é o argumento que o Trump traz. Que o Irã sempre se utilizou de certas, né, formas de driblar cláusulas desse acordo nuclear, e na prática esse acordo é um acordo malfadado, né? E que o Irã, por debaixo dos panos, ainda assim produzia bombas atômicas, né, se utilizando das cláusulas ruins do acordo, que de alguma maneira davam brecha para o Irã continuar agindo como sempre agiu. Então, o argumento do Trump é que o governo iraniano, o governo dos atolás, né, do Khamenei, no caso, ele está se aproveitando da situação para, primeiro, manter relações econômicas frutíferas com o Ocidente. Segundo, continuar produzindo armas nucleares e, de alguma maneira, chantagear o mundo dessa forma. Isso é uma prática que a Coreia do Norte vem fazendo há um bom tempo, nessa crise envolvendo as questões nucleares na Coreia do Norte, né, com Kim Jong-un. É mais ou menos isso que ele vai acusar no caso iraniano, ok? E, sem dúvida nenhuma, a partir então do início desse ano, ele acaba determinando a saída oficial do acordo, gerando um ar de desconfiança sobre o arsenal nuclear no Irã. Essa ideia de que o Irã tem sim enriquecido urânio para fins militares e que, até além disso, né, ele está influenciando outros grupos extremistas no Oriente Médio, né, naquilo que os americanos chamam de terrorismo. Na visão do Trump, o Irã é o principal financiador do terrorismo no mundo. Esse é o argumento que o presidente americano utiliza. E não faz sentido fazer acordo com essa galera, né? O ponto de partida, então, onde essas tensões se criam e que pode sim acabar levando a uma guerra direta, tem como, né, início esse capítulo aqui, né? Esse rompimento, a crise total do acordo nuclear iraniano. E aí a gente nota, né? As sanções começam a ser colocadas pelo presidente Trump ao Irã, né? Os EUA defendem início de sanções econômicas e científicas contra o país, ou seja, retirada de empresas ocidentais, fim de acordos bilaterais, né, entre Estados Unidos e Irã, né, de importação e exportação. Pesquisas europeias que estavam sendo desenvolvidas no Irã vão ter que, né, na visão do Trump, elas têm que acabar. E ele vai além, ele vai dizer, ó, eu não só estou determinando novas sanções ao Irã, como também vou fazer sanções aos seus aliados e todos aqueles que mantiverem relações econômicas com a Ayatollah. Então, o Trump, ele banca aqui um conflito bem complicado, né? Porque ele está abrindo fogo econômico, né? Abrindo uma guerra econômica contra o Irã e abrindo também sanções aos seus possíveis aliados, aos seus possíveis ali, né, indivíduos que estão ao seu lado ou que pelo menos têm algum tipo de relação minimamente amigável com o Irã. Então é um momento muito tenso, onde o Trump vai ter que botar ali, né, suas cartas na mesa para ver se consegue manter essa posição. Cabe lembrar que a política americana na relação com o legislativo, ela está bem tensa. Desde o final de 2018, nós tivemos eleições, né, no legislativo nos Estados Unidos e o Partido Democrata tem hoje a maioria no Congresso. Inclusive foi uma eleição histórica, né, com a maioria, né, nunca tantas mulheres foram eleitas, né, parlamentares nos Estados Unidos, e elas vão trazendo novas pautas, pautas sociais importantes, a questão do aborto, que a gente já comentou inclusive aqui no canal também, né? Então o Trump, ele não está muito bem no Congresso, né? Ele tem uma minoria para trabalhar, que são os republicanos ali, um Congresso cada vez mais difuso, um governo, né, que politicamente falando não caminha tão bem, mas o Trump, ele tem dados econômicos muito interessantes, né? Os Estados Unidos têm ali as suas taxas de desemprego variando entre 3,5% e 3,6%, né? É um recorde desde os anos 60, então realmente ele tem esse amparo, ele consegue ali combater o desemprego com eficácia, pelo menos é o que os dados vêm mostrando. O PIB norte-americano também veio numa crescente no primeiro trimestre desse ano, então ele tem dados econômicos frutíferos para o qual ele pode se apoiar e o que pode cavar sua reeleição, sem dúvida nenhuma, né? Mas politicamente falando, ele tem problemas. E isso pode complicá-lo nessas relações com o Oriente Médio, tá? Nesse caso, a gente já tem algumas lideranças europeias que criticaram a decisão do Trump.
França e Alemanha já declararam que a decisão do Donald Trump é maluca, que é doida, que não vão concordar com essas sanções e que o acordo nuclear tem que ser mantido. Até porque para a Alemanha é importante manter essa estabilidade com o mundo árabe, né, com esse mundo islâmico. Mundo árabe não, né? Seria o mundo islâmico. Porque é bom lembrar que os iranianos, por mais que o vício, né, de falar do Oriente Médio, a gente sempre fala de árabes, os iranianos não são árabes, são persas, tá? É uma outra etnia, tem uma outra história lá que remonta o Império de Ciro, Xerxes, Dário, da Antiguidade Oriental. Mas, de fato, a ideia da Alemanha é manter boas relações com esse ambiente, né, do Oriente Médio e com o ambiente da antiga Pérsia. China e Rússia também já vão criticar as sanções. E aí é legal a gente analisar como que esse bloco, né, sino-eslavo, ele vem se consolidando há um bom tempo. A gente já falou, inclusive, disso aqui no canal também, né? Essa formação de um bloco euroasiático, tendo a China e a Rússia lado a lado. A gente já tem, né, essa ideia da construção de universidades, né, com iniciativa chinesa e russa, numa parceria científica, de pesquisas pesadas, empresas que estão ganhando ali respeito nas tecnologias, né, o caso da Xiaomi, né, de empresas de tecnologia, né, da telefonia. Então, realmente, essa atuação do bloco vermelho, digamos assim, não falo vermelho por ser socialista, mas vermelho porque, né, é a cor dos dois países e está mais ligado ao Oriente. É importante também perceber como essa galera vai se opor ao Trump nessa medida e perceber que a aproximação com o Irã é fundamental. Dessa maneira, a gente tem as próprias lideranças iranianas dizendo o seguinte: ok, você vai estabelecer sanções econômicas ao meu país, você vai querer ferrar a economia do meu país, então a gente vai voltar a produzir urânio em perspectiva militar. Vamos voltar a produzir armas de destruição em massa. Se o acordo nuclear acabou, então ele acabou. Então isso gera uma nova tensão no ar, né? Que com áreas até de Guerra Fria, né? Essa ideia de conflitos indiretos, se utilizando ali da chantagem, se utilizando do blefe, né? De você falar que vai fazer uma coisa e fazer outra. Então realmente falar ali dessas tensões nucleares no caso iraniano pode ser um tema forte para sua prova e o fim desse acordo assinala isso, ok? Nesse sentido, é legal a gente pegar, né, eu trouxe esse fragmento do Google Maps mesmo, desse mapa atual do Oriente Médio e da Ásia Central, para você entender qual é o papel do Irã nisso tudo, né? Por que o Irã é tão importante, né, e por que ele está sendo alvo ali de uma série de sanções. Percebemos que o tamanho do país é assustador, né? Muito grande o Irã, e ele faz fronteira com muita gente, né? Nós temos fronteiras com o Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão, fronteiras largas, né? Aqui você tem uma fronteira com o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, onde do outro lado desse golfo você tem a Arábia Saudita, a antiga parceira dos Estados Unidos, logo do ladinho aqui. Embaixo você tem Omã, e aqui não aparece no mapa, mas ao sul você teria o Iêmen, né? Percebemos aqui toda a região de Israel, faixa de Gaza, Jordânia, né? A Cisjordânia, o Líbano mais acima, Síria, Iraque, e lá em cima, não aparece no mapa, mas está aqui, a Turquia. Tudo isso, de alguma maneira, se conecta ao Irã. Então, olha a importância geoestratégica desse país. É isso que foi muito comentado na aula do pivô asiático, lá com o Thiago e o Bonner, né? A interferência de Donald Trump nessa região, a gente já entende por conta do próprio mapa. Caramba, é importante o governo americano ter influência sobre o Irã, porque é uma rota de passagem fundamental em direção à Ásia, né, Extremo Oriente. Então, ter um governo aqui obediente aos Estados Unidos é um interesse geopolítico fundamental, já que a Arábia Saudita tem já a sua aliança e a ideia é você ir influenciando a Síria e o Iraque, que já foram influenciados em guerras anteriores. Os americanos já estabeleceram interferência no Afeganistão e no Paquistão, iniciozinho do século XXI, e todas essas fronteiras aqui com o Irã, quase todas essas fronteiras, né, nessas regiões aqui, já estão cercadas de quartéis americanos. Então a gente vem vendo ao longo do iniciozinho do século XXI, dos anos de 2000 e 2010, né, como o americano vem galgando espaço nessa região e o Irã seria uma das últimas peças, né, desse tabuleiro. Derrubar essa dinastia dos Ayatollah, né, esse governo mais autoritário, né, absolutamente ditatorial, é fundamental para que os interesses econômicos do Trump, né, sejam presentes nessa área. E aí você vê, o Irã também vai colocar suas cartas na mesa, porque ele não é nenhum bobo nessa história, né? Ele também tem grande grau de influência sobre os seus territórios limítrofes. Só para você perceber aqui, o Irã, ele tem aliança direta com o grupo Hezbollah na região do Líbano, sul do Líbano e na Síria, né? Grupo mais ligado à tendência xiita, assim como é a Ayatollah, que também é xiita.
O Irã também tem influência sobre os xiitas no Iraque e parte, inclusive, dos curdos no Iraque também são apoiados pelo governo iraniano. Olha que tenso. Os caras têm investimentos num grupo extremista aqui em cima, né, que é visto pelo Ocidente como grupo terrorista, mas é bom ter cuidado no uso desse termo, tá, galera? O próprio uso do termo terrorismo, ele não tem uma definição muito clara do ponto de vista, né, da ciência política, mas é uma retórica muito defendida pelos americanos e também é uma defesa muito forte no caso desses xiitas no Iraque. A gente tem influência do governo iraniano sobre o Hamas na faixa de Gaza, também tem essa tendência, né, são grupos jihadistas, né, que a gente vai perceber aqui no conflito. Lá embaixo você tem a influência iraniana sobre os Houthis, que são grupos ali também, uma minoria xiita, no caso do Iêmen. O conflito no Iêmen é um conflito muito tenso, que veio se desenvolvendo desde a Primavera Árabe, ali meados de 2011. E os Houthis são um grupo que se cria durante a Primavera Árabe no Iêmen, que tem uma característica anti-status quo, anti-governo, uma minoria xiita apoiada pelo Irã. Por fim, você tem também a influência do Irã, olha que doideira, nos xiitas anti-Estado Islâmico lá no Afeganistão, né? São os xiitas anti-Daesh, né? Você pode chamar de Daesh, pode chamar de ISIS, pode chamar de Islamic State ou Estado Islâmico, né? Enfim, são nomes diferentes para designar esse grupo que cresceu muito durante o conflito na guerra da Síria, né? Então o Irã também apoia esse grupo xiita que é contrário ao Daesh. Lembrando que o Daesh é sunita, então ele não se dá muito bem com o governo do Ayatollah Ali Khamenei. Galera, essa é a geopolítica iraniana e o grau de influência do país na sua região da Ásia Central e, sem dúvida nenhuma, é o argumento que o Trump utiliza para estabelecer as sanções. Não posso ter diálogos com um governo que apoia grupos extremistas, que apoia grupos, né, que usam o Alcorão como lei e, portanto, temos que estabelecer um conflito ao país. Esse tweet do Trump, né, foi muito criticado e também reverenciado, né, no final do mês de maio, no dia 19 de maio, né, ele vai dizer, se o Irã quer uma luta, se o Irã quer guerra, será o fim oficial do Irã. Nunca ameaça os Estados Unidos novamente. Bizarra essa declaração do Trump pelo Twitter, né? Se o Irã quer guerra, será o fim do Irã. Está determinando que, se o Irã quiser entrar em conflito, o Irã será devastado do mapa. O governo iraniano vai responder dizendo que não quer guerra, vai botar pano quente em cima da situação, né, que ele quer construir boas relações, não vai se comportar de maneira extremista na diplomacia para a mídia, né, porque uma coisa é o que você fala para a grande mídia, outra é o que você faz nas relações ali, né, subjetivas, né, galera? Existe um abismo entre o que você coloca para a grande mídia no público em discursos, que é o governo iraniano se pronunciando oficialmente, e o que o governo iraniano faz, né, sem que nós saibamos. A mesma coisa vale para o caso americano também, né? Mas é interessante perceber essa questão tensa envolvendo a relação do Trump, como ele vem lá para uma argumentação mais bélica. E voltando aqui no mapa, a gente já percebe nessa região do Golfo Pérsico a atuação da Marinha Americana agora no iniciozinho do mês de junho. Existe toda uma tensão envolvendo esses dois grupos, né, dizendo que o Irã está desenvolvendo mísseis em direção ao Iraque, em direção à Arábia Saudita, onde você teria alguma influência estadunidense, mas não acertou nenhuma área civil ainda, né, de acordo com os dados. Os americanos já estão movimentando seus navios de guerra para essa área, mas também não há nenhum ataque direto. Ou seja, a gente está falando apenas de blefe, a gente está falando até o presente momento, né, esse vídeo está sendo gravado na primeira semana de junho, né, de 2019, até o presente momento não há, de fato, um ataque, né, objetivo, mas a Guerra Fria já está se estabelecendo. É o que a gente chama de guerra de proximidade, ou guerra de proxies, né? Onde você vai se utilizando de países secundários para estabelecer os seus interesses geopolíticos. É um modelo de guerra que se estruturou muito na Guerra Fria e que vem ganhando força agora na nova ordem mundial, né? Você não ataca diretamente seu país inimigo, você utiliza o intermediário. É o caso dos americanos na Arábia Saudita, ou o caso do Irã se utilizando desses grupos que eu citei para atacar os interesses do inimigo, né? Lembrando que a gente tem Israel aqui no meio disso tudo, aliado dos Estados Unidos, e que é obviamente contrário a esses grupos xiitas. Então, gente, é realmente um caldeirão bem complicado, né? Espero ter ajudado vocês nessa análise mais superficial, para deixar você antenado sobre o que está acontecendo, e qualquer atualização pode vir pro Projeto X, que a atualidade é aqui. Grande abraço, até a próxima.